Laís é de Cidade Gaúcha, no interior do Paraná, tem 34 anos, pianista clássica. Aos 18 anos, a Laís foi sozinha para o Rio estudar teatro, se formou na CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, em 2008, e depois ela foi para a Faculdade de Jornalismo, fez uma história no teatro, e agora tem um tempinho que a Laís me procurou para falar do meu livro Madalena Sem Filtro. A Laís tinha acabado de ler o livro que conta a história de Maria Madalena, e a Laís me procurou dizendo que queria fazer uma peça. Oiê! Oi, Laís, tudo bem? Tudo bom? Estava falando aqui, como é que a gente começou, como é que essa história começou, né? Você está lançando daqui a pouco a peça Madalena Sem Filtro, online. Online a gente sabe que é por causa da pandemia, né? Que as peças têm que ser online por enquanto, mas acaba que é interessante, né? É um processo diferente de fazer teatro que eu quero que você conte daqui a pouco. Laís, conta como é que surgiu na sua cabeça a ideia de fazer uma peça sobre Maria Madalena, e que não é só sobre Maria Madalena, né? É. Bom, boa tarde a todos. Rodrigo, obrigada pela apresentação. Fiquei muito lisonjeada aqui de ouvir suas palavras. Obrigada. Bom, a ideia surgiu em 2019. Eu sempre gostei muito da história de Maria Madalena, sempre fiquei muito curiosa para entender essa mulher um tanto misteriosa, né? Desde pequena, assim, eu fiz catequese, né? Fui criada na religião católica. E eu sempre me perguntava por que não falavam mais dessa mulher na Bíblia quando eu comecei a estudar por volta de uns 8, 9 anos, e fazia as perguntas para as professoras e ninguém sabia responder, né? Falava, é isso que está escrito, então é O que isso. te falavam? O que você ouvia nessa época sobre Maria Madalena? O que eu me lembro, assim, eu não lembro muita coisa, mas era pouco. Só se falava, Laís, é isso que está escrito e tem que respeitar o que está escrito no livro sagrado. Prostituta, mulher dos sete Prostituta, pecados, a dos sete prostituta demônios, né? dos 7 demônios, que testemunhou a ressurreição de Jesus e ponto. Quando você leu o livro, qual foi o clique que te deu? Eu falei, tem alguma coisa errada. Assim como acontece com um monte de mulher, né? Essa história contada talvez não seja verdadeira. Foi isso que eu pensei quando eu li o teu livro. E aí foi assim, você me perguntou como é que começou a peça. Eu adoro ficar em livrarias, né? Lendo coisas, e adoro esse ambiente literário, assim. E fiquei numa livraria, entrei e vi teu livro de cara. Eu acho que foi logo quando você lançou. Ele estava assim na entrada. Eu falei, mentira. E eu já estava falando sobre Maria Madalena com uma amiga, a Luzia, que também participa da peça, há muito tempo. A gente estava trocando Uhum. muitas coisas. E eu viajei, né? Fui para o Louvre, vi aqueles quadros todos e ainda fiquei mais intrigada ainda com isso tudo. Enfim, aí comprei teu livro, li em uma noite, assim, devorei teu livro, eu amei. E eu falei, bom, cara, aqui já tem uma história incrível para contar. E eu me identifiquei muito. Eu falei, agora sim estão me dando uma resposta que eu quis a vida inteira e nunca tive, né? Qual foi a primeira resposta ou aquilo que mais te marcou, né, do novo conhecimento que você teve sobre Madalena? Que ela não era prostituta. Que a possibilidade dela não ser prostituta e que ela foi sim apóstola de Jesus e uma figura muito importante nessa trajetória de Jesus. Que estava lado a lado com ele e que merece seu reconhecimento, merece que façam justiça com ela. Mas assim, o que mais me marcou foi entender, assim, através do teu livro, ver essa personalidade, né? Essa mulher diferente que nunca falaram, que era uma mulher tão incrível, tão poderosa, tão interessante, tão respeitada, né? E Você isso ficou assim com é a muito legal. impressão de que encostaram a mulher de lado, Total, total, que houve um total. machismo histórico? Super, muito. Essa é a minha impressão, foi de cara e triste perceber que acontece até hoje, né? Que aconteceu isso há milênios atrás, na época de Jesus, e até hoje a gente passa pelas mesmas situações, né? E por que você Então, quis fazer uma peça com esse tema? O que te moveu? Tá. Uma coisa é você dizer, olha, houve uma injustiça histórica com a mulher. Madalena, como muitas mulheres, foi colocada de lado, foi acusada injustamente de coisas que não fez, de ter uma vida diferente da que a gente tem certeza que ela teve, ou de que pode se comprovar que ela teve. Inventaram fatos sobre Madalena, reduziram o papel dela de apóstola a uma mera seguidora de Jesus. Claro que depois ela tem um papel importante ao testemunhar a ressurreição de Jesus,
Mas aí como é que você sentiu que isso se conectava com o nosso presente, 2020, 2021? Madalena, então ainda somos impuras e transgressoras? Devemos ser apedrejadas nas ruas, queimadas nas fogueiras? Devemos esconder a nossa beleza do mundo? Devemos excluir a nossa existência? Por que eu não posso ser eu mesma e ser atriz e fazer essa bendita dessa peça? Cara, eu sempre quis fazer uma peça sobre o feminino, que falasse alguma coisa voltada para o feminino. E eu queria uma personagem, entendeu? Eu queria contar toda essa questão que a gente passa enquanto mulher até hoje na nossa sociedade. Eu queria resumir tudo isso num personagem. E quando eu li o livro e pesquisei muito mais sobre a história de Maria Madalena, eu encontrei nela todos esses temas e fatos que a gente passa enquanto mulher atual e que ela também passou na época dela e que é muito comum a várias outras mulheres, né? E tem mais um detalhe, parece que tem um olho roxo aí, ou eu tô Não, porque eu fiquei dançando aqui ontem, eu devo ter batido em algum lugar, mas tá tudo bem. Laís, quando é que vai estrear a peça? Conta um pouquinho. A peça se chama Madalena Sem Filtro. Isso. Vai estrear em dia 22 de abril? Nós vamos fazer 4 apresentações, 22, 23, 24 e 25, quinta a domingo, às 20 horas, todos os dias. No canal do YouTube, Madalena Sem Filtro, a gente criou um canal específico para a peça. E os ingressos, eles são conscientes, né? A gente tem uma porcentagem de ingresso gratuito, outra porcentagem a R$10, a 30 e a R$50. Então, a pessoa pode escolher qual valor ela quer contribuir no site da Simpla, que é o www.simpla.com.br/Laís Ariose. Laís, sem dar spoiler, qual é a história da peça? A história da peça fala sobre Madalena, que é uma mulher contemporânea, atriz e youtuber de sucesso, e ela encarna a luta das mulheres por reconhecimento, por justiça, por sororidade. Ela tem uma conexão muito especial com a personagem histórica Maria Madalena, e ela tem uma história de superação muito bonita. Tem uma conexão entre essa atriz e youtuber do presente com a Maria Madalena histórica. É uma conexão quase que espiritual, digamos assim. Eu queria entender uma coisa, Laís. Como é que é fazer uma peça, você que é do teatro, fazer uma peça diante de uma câmera pela internet? O que é que muda na cabeça da atriz para trabalhar um espetáculo dessa maneira? Olha, Rodrigo, eu vou entender de fato isso quando eu estrear mesmo, né? Porque essa coisa do ao vivo dá mais ou menos o mesmo friozinho na barriga, como se a gente estivesse no teatro, né? Com a conexão direta com o público. Mas, assim, a nossa peça ela tem tem vários flashbacks que são cenas gravadas, que a gente já fez aqui na minha casa, com todos os cuidados possíveis, né? Uma equipe super reduzida, todo mundo com máscara e álcool gel. A gente gravou aqui durante o mês de março e agora um pouco em abril. E tem o ao vivo, que é a youtuber fazendo essa live e contando essa história. Então, a peça tem momentos que são ao vivo e tem momentos que você tem um vídeo. Como se fosse um trecho de um filme, uma série de TV. Exato. E a gente tentou fazer o mais próximo possível, trazer essa conexão mais próxima possível com o teatro. É claro que é uma tela, é muito diferente, né? Nunca vai ser a mesma coisa que o presencial, mas a gente procurou fazer tudo em plano sequência, para o espectador ver que não tem corte, que sabe, a cena como ela é mesmo, assim, como se ela estivesse acontecendo ali naquele momento real. O Stefferson, que é um conhecido nosso aqui, que já acompanha também o nosso canal do Antimatéria, está sempre por aqui com a gente, pergunta, Laís, como é que foram os ensaios? Como é que faz para ensaiar assim? Eu também fico curioso, né? A gente conversa bastante, mas eu fico imaginando, como é que você ensaia com a câmera? Tem alguém ensaiando com você? Por enquanto, eu estou ensaiando eu comigo mesma. E aí eu coloco o celular, eu filmo do computador, depois eu vejo, depois eu volto, porque eu também sou a diretora, então eu fiquei nesse lugar assim de fazer, depois eu tenho que sair desse lugar e olhar de fora e voltar. Mas a minha equipe está me ajudando bastante com isso também. A gente já está fazendo uma programação para a semana que vem, fazer um ensaio real mesmo, ao vivo. Claro que, né, fechado, a galera não vai conseguir ver o ensaio,
Mas para a gente entender como é que vai ser esse gravando, agora tá ao vivo, porque a gente tem que estar preparado para qualquer imprevisto, né? E A aí, como é que internet é? é o Você acha nosso que vai melhor ser igual no instrumento. teatro? Você acha que vai ser igual no teatro? Eu acho, não igual, mas eu acho que a questão do improviso ali vai estar no mesmo lugar. No teatro acontecem mil coisas, né? Pode cair o cenário, o colega pode não entrar na hora que você tem que não Mas dar, aí vai deixa poder cair o certa. cenário também? Vai poder acontecer coisas também durante a sua peça? Podem. Inclusive a Você está internet, preparada Deus para me isso? livre, pode cair. Estou me preparando, não sei, talvez a gente nunca está preparado, só sabe na hora, mas eu estou me preparando para tudo. Qualquer problema que der, já estou criando saídas para poder resolver isso, mas realmente só vamos saber na hora. E isso que é o mais legal, que dá esse friozinho na barriga aqui. É bom também. E você acha que teatro online é uma coisa que veio para ficar? Acho que nada substitui, né, essa troca, essa energia, mas eu acho que facilita muito também, porque, por exemplo, essa peça agora a gente pode chegar no mundo inteiro. Você que está aí na França vai assistir a gente, minha família que está no interior do Paraná, amigos que estão na Bahia, que estão em Lisboa, que estão em Berlim. Eu tenho vários amigos que estão morando fora que vão conseguir me ver no teatro e nunca conseguiram. Então, eu acho isso uma possibilidade muito rica, sabe? E eu acho que veio para ficar. Se a gente souber usar essa ferramenta da melhor forma, eu acho que ele pode vir para ficar sim. As pessoas vão se surpreender, Laís, porque eu, né, vendo uns trechinhos que você já produziu, ou os vídeos, eu acho que está assim espetacular, tá? Parece que eu estou vendo uma série de TV, Globoplay, Netflix. Parece uma coisa super moderna, né? Bem produzida. Tem uma produção no vídeo aí. Como é que faz isso? Olha, obrigada, Rodrigo. Fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente ralou muito aqui, tá ralando muito. Eu tive amigos incríveis aqui que me ajudaram, assim, porque o tempo estava muito curto, né? Posso contar um pouquinho a história de como foi que surgiu essa peça? Que eu passei num edital aqui do Rio de Janeiro, né, da Lei Aldir Blanc, e foi a ajuda que eu precisava para dar o start, né, para começar. E aí a gente teve pouquíssimo tempo para produzir esse espetáculo, uma questão do edital mesmo, de datas. E aí eu chamei o Tomás Ribas, que é um grande amigo, que a gente faz parte do mesmo grupo de estudo de interpretação aqui do Rio, e ele é diretor de fotografia do espetáculo. Ele fez uma luz incrível, uma fotografia maravilhosa. O Vitor Almeida, que ajudou a gente a fazer o som ali na hora, e ele é ator, e aí improvisou ali, ajudou no som. Gabi Marraive, que é a nossa diretora de arte. A Iluzia Velar, que também participou como atriz, fazendo a personagem Lídia. Gustavo Moro, fazendo policial. O Cristiano Gualda, que é o teu parceiro aí no Antimatéria, também fez uma participação com a gente muito legal aqui. Tem um técnico, tem um engenheiro, alguém que cuida dessa transmissão? Na verdade, o Gustavo Brix, que é o técnico que a gente chama aqui, técnico do OBS, ele mora em São Paulo. Olha que interessante isso. Ele mora em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, e ele que vai fazer os cortes ao vivo para mim do espetáculo. Ele que vai jogar para o ao vivo e jogar para o gravado. Jogar para o ao vivo e jogar para o gravado. E isso tem toda uma estrutura, né? Ele tem um programa que chama OBS, e aí joga o meu sinal lá, depois joga o sinal da intérprete de Libras, que a gente vai ter também na sexta-feira uma sessão acessível, né? E aí ele vai fazendo essa edição ao vivo. É uma coisa bem interessante, assim. Então tem bem realmente uma estrutura de teatro acontecendo, né? É algo ao vivo, é um evento ao vivo em vários aspectos, né? Exato. Existe essa estrutura, sim. E aí eu vou estar aqui sozinha, digamos assim. O Gustavo vai estar me ajudando lá, mas eu vou estar aqui montando a minha câmera, o meu equipamento de luz, o meu microfone, e ele vai me dando o ok através do chat. Olha que louco que é isso. Eu não tô vendo a Caramba, é minha imagem. difícil, hein? É difícil. Eu não tô me vendo como eu tô me vendo aqui agora com você no ao vivo. Eu só sei que a câmera tá aqui, tá ligada, aí eu vou ter o computador do lado, ele vai falar, vai, e aí eu entro. E aí? Ai, meu Deus do céu. Será que vai dar um frio na barriga, hein? Eu só de contar agora aqui, já tô com um negócio aqui. É verdade que você andou perdendo noite de sono aí? Andou tendo insônia? Nossa, perdi noite de sono, quilos, mas ai, tá valendo tanto a pena, Rodrigo. Nada tira a minha felicidade, porque da gente conseguir produzir algo que assim, é tão importante falar sobre esse tema, principalmente num momento como esse, né? E conseguir fazer arte, assim, eu só agradeço, porque é muito bom.
Eu vou fazer um merchanzinho aqui, tá? Mas é meu mesmo. Esse livro aqui é a edição da Boa Books, que é uma livraria que eu ajudei a criar, que entrega livros no mundo inteiro, fora, exceto o Brasil, né? Para levar os livros do Brasil para o mundo. Muito legal essa tua livraria, viu, Rodrigo? Muito legal também isso. Essa ideia é muito boa. Adorei. Isso sabe por quê? Porque eu estou fora do Brasil há 16 anos agora e eu sempre querendo ler, querendo ler. Aliás, chegou um livro de um amigo meu também sensacional que me mandou pelo correio, o Miguel Pinto Guimarães. Vocês conhecem esse livro? Ele lançou agora. Incrível, né? Sim. Na minha turma da escola, hoje eu conto 4 escritores já. Devia ter Olha, alguma que coisa legal. naquela sala de aula ali, né? Com certeza. Mas morando fora há tanto tempo, eu sentia muita falta de ler livros em português. A gente lê nas outras línguas, a pessoa mora nos Estados Unidos, lê inglês, mora na França, lê francês. Mas outra coisa é você pegar o livro na sua língua, né? É o momento de conforto nosso, né? Ler na nossa língua. E aí surgiu essa ideia de fazer uma livraria e eu ajudei a fundar. Eu não estou ali no dia a dia, mas eu apoio, né? Porque eu acho assim, que é incrível que as pessoas agora estão lendo em português. Então, esse aqui é uma edição da Boa Books. Esse aqui é o meu Madalena Sem Filtro, que estava na Boa Books, que é um dos... Bom, tem muitos livros lá na Boa Books. E, Rodrigo, eu queria só falar uma coisinha assim que eu acho importante, que até uma fala sua, que quando a gente estava escrevendo sobre a peça, a gente falou que esse espetáculo é uma dialética, né, nossa, entre o masculino e o feminino, que eu acho isso muito importante, porque eu, como artista, como ser humano, eu acredito muito na gente, no sentido de criarmos pontes e não muros, né? Então, eu acho muito importante homens também verem essa peça, todo mundo no geral. Essa peça é uma homenagem às mulheres também, mas ela é muito importante que os homens assistam, para a gente conversar, para a gente se unir, conversar e não criarmos mais barreiras que já existem há tantos anos, né? Então, é isso, assim, eu queria só dar esse recadinho. Não, acho importante isso, né? Não é uma ideia de feminismo segregacionista, né? E nem muito menos, né, uma visão machista que ainda persiste, né, em parte das sociedades no mundo inteiro, né? A gente tem um momento de confronto, né, das pessoas que querem mudanças e pessoas que resistem às mudanças. Isso me lembra um pouco a luta pelo fim da escravidão, né? Quando os donos, os senhores de escravo não queriam abrir mão dos seus privilégios. Isso foi luta nos Estados Unidos, foi luta no Brasil, no mundo inteiro. É também isso, né? A luta da mulher é a luta para se livrar do senhor, né? Aquele homem histórico que a maltratou, que a acorrentou. Então é difícil para muita gente abrir mão desse suposto privilégio, né? De ser o chefe, aquele que tem a voz mais alta, aquele que é mais violento. A gente fez no Antimatéria uma série sobre isso no meu canal no YouTube, com o Cris Gualda, que a gente falou agora há pouco, né? Que também está aqui no Instagram. Sobre isso, chamava-se Entre os Sexos, e é uma discussão importante, né? Como é que você lida com essa novidade importantíssima, que é a reclamação das mulheres por um tratamento igual, por um espaço igual na sociedade, onde aquilo que te fez nascer homem e mulher, masculino e feminino, não te diferencia, né? Foi a luta, eu me lembro, eu acho que é muito comparável todas as lutas com uma luta, como é hoje ainda, a luta contra o racismo, né? Que é fundamental, mas enfrenta muita resistência, né, Laís? Tem muita gente que olha para isso com desdém, porque incomoda. É difícil mudar. É difícil mudar algo que está acontecendo há milhares de anos nas sociedades humanas, né? Eu falo milhares, eu estou falando de 60, 100 mil anos atrás, quando a gente começou a virar o que a gente é hoje, quando o Homo sapiens começou a se formar, já começou essa divisão, porque entre os animais existe isso. Mas nós temos hoje um nível de compreensão das coisas que não nos permite esse comportamento que cabia quando a gente ainda era um animal na selva. A gente já tem distanciamento e raciocínio, inteligência suficiente para entender que não cabe mais. Eu acho que essa peça dá uma contribuição muito importante nessa direção, e acho que quem assistir, além de tudo, vai ter um ótimo entretenimento, porque é bom a gente ter um bom entretenimento, a gente quer se divertir também, né? Também. A peça tem cenas muito engraçadas também, tem cenas muito profundas. É isso, a gente também falar de um assunto muito sério através de entretenimento, eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Então, e sobre o que você falou, assim, tem uma amiga minha aqui que falou a luta pela igualdade, Beatriz, um beijo.
Jéssica Cores, um beijo também. São amigas minhas que também lutam por essa causa. A Beatriz acabou de fazer um personagem que também sofria violência na novela Amor de Mãe. Então, é isso, assim, é muito importante a gente estar falando disso sempre, sabe? Porque a violência, ela também não é só uma coisa explícita. A violência também, ela pode ser muito silenciosa. Os abusos podem ser muito silenciosos, podem ser psicológicos, tem vários tipos. Então, às vezes, tem muitas pessoas que nem se dão conta que estão passando. Demoram a perceber que estão sendo abusadas, né? Eu fui essa pessoa que demorou a perceber. Eu tive uma história na minha vida há 10 anos atrás de um abuso e eu demorei muito para entender que estava acontecendo isso. Até chegar na fase da violência física mais explícita, tem toda uma tortura psicológica ali que é complicado, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter uma rede de apoio, a gente tem que acolher, a gente tem que conscientizar, tem que falar sobre isso sempre, sim, sem pudor, sabe? A gente tem que ter coragem de denunciar, a gente tem que entender as leis que nos amparam. E claro que todos os setores da sociedade têm que convergir para que isso funcione melhor, né? A tua vivência pessoal, a tua experiência ruim, que você contou agora, sem, claro, dar detalhes, mas sobre o abuso que você sofreu, isso te fez também querer falar sobre isso? Isso é um motivo para você fazer essa peça? Um dos motivos? Sim, muito. Um dos motivos, talvez um dos grandes motivos, né? Primeiro, a conexão com Maria Madalena, que é a história que eu sempre tive curiosidade de saber. E depois que eu vi que ela passou a mesma coisa que vários de nós passamos e passaram, e infelizmente ainda vamos passar enquanto isso não mudar, é mais um motivo também para falar, sabe? Porque é isso, as pessoas têm que entender que elas não estão sozinhas, que assim, elas podem contar comigo, com uma rede de apoio, com outras pessoas que estão passando por isso. E também Na verdade, Rodrigo, eu escrevi até ontem sobre isso. Essa peça é uma forma de eu vencer o meu medo também, porque eu ainda tenho muito medo, assim, a gente não cura de um abuso do dia para a noite, né? Ficam feridas muito profundas. Então, eu procuro tentar vencer o meu medo através da ação, e não de me paralisar. Eu procurei agir de alguma forma para tentar vencer esse medo, e essa peça é uma forma de vencer o meu medo também, sabe? E você está sentindo que isso está tendo um efeito sobre você, um efeito psicológico? Falar disso mais abertamente, tratar do assunto? Super. Eu me tratei na época que eu passei por isso, com terapias e tal, e eu achei que estava curado em mim. E quando eu comecei a escrever o roteiro, esses sentimentos, essas feridas reabriram, sabe? Então foi muito doloroso para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo importantíssimo que eu precisava passar para enxergar para essa história de uma outra forma e agora transformar ela em arte, sabe? Eu acho que a gente ter esse privilégio como artista de transformar uma dor em arte e fazer disso um produto, um trabalho e contribuir para a sociedade, eu acho que é o que vale na nossa profissão, sabe? Também. Então, eu acho que uma das formas de entender a arte é entender essa transformação de que você está falando, né? Daquilo que existe dentro da gente em algo que é visível ao outro, que pode ser interpretado e reinterpretado pelo outro. A Beatriz fez um comentário que eu achei interessante aqui, né? Ela disse que o machismo normalizou muitos comportamentos violentos. E essa palavra, né, normalização, é algo que é muito importante de ser compreendido, né? Porque é muito usado o argumento falso de que, mas isso é normal. Mas isso acontece. Mas nós estamos cansados de ver isso. Qual é o problema? Essa normalização, em vários sentidos, né? Não é só com a questão feminina, a questão do racismo também, é a questão israelense-palestina, que também há uma normalização de comportamentos que vai levando as pessoas a se sentirem mais fracas, que elas vão parando de reagir porque elas se sentem estranhas. Mas não é normal, eu que sou o estranho, eu que estou denunciando, eu que sou o equivocado, será? Então é preciso ter clareza de que a normalização dos comportamentos negativos é um problema que a gente precisa interpretar o tempo todo. O que foi normalizado? O que interiorizaram na gente sem que fosse legítimo, né? Eu acho que é um pouco, e é muito essa a luta, né? Especialmente das mulheres agora,
mas eu falo também a luta da população dos negros, né, que querem acabar com normalizações que foram acontecendo ao longo dos anos, né? Então, Exatamente. acho muito importante isso. A Vera está dizendo aqui, ó, o seu depoimento vai ajudar muitas pessoas que vivenciam essa experiência. Eu também acho, Laís, acho que é importante, durante a divulgação dessa peça, você colocar a sua experiência pessoal. Já que você já colocou, eu fico à vontade para dizer isso, porque eu acho que as pessoas te ouvindo vão ver em você um exemplo, assim como você viu em Madalena, para contar a sua história. Sim. Eu fico até emocionada aqui, porque é tão bonito isso, a gente se inspirar uma na outra e você como homem, né, ter essa visão também tão pra frentona, digamos assim, porque infelizmente é raro ainda, sabe? E é isso que eu quero que essa peça faça também, que a gente converse mais, que outros homens também se abram para entender, porque não adianta negar, não adianta falar, o negacionismo também é a pior coisa, não faz a gente evoluir. Falar, eu não sou machista. Gente, o machismo é estrutural, não adianta falar que não é. Você nem percebe, é uma estrutura muito estabelecida, sabe? Então, para a gente tirar esse ranço, né, que é quase um ranço, assim, porque você não... É difícil demais, a gente... E entrar em conflito, eu acredito que não adianta mais, sabe? Eu acho também que julgar também não adianta mais. O que a gente tem que fazer agora é agir, é conversar, é se entender, criar pontes e trabalhar para que isso vá mudando. Porque no dia a dia, nas pequenas coisas, ele ainda existe, Rodrigo. É muito louco. Assim, Isso que você está me dizendo, Laís, me faz lembrar de uma pessoa que eu admiro muito, o Nelson Mandela, que depois de ficar preso por 27 anos, ele saiu da prisão para libertar os negros da África do Sul com a seguinte certeza: o confronto, a violência não vai me levar a nada, não vai levar a nada. A única maneira é incluir essas pessoas que nos violentaram, é aceitar um novo paradigma na sociedade e fazer um novo acordo social. E o enfrentamento violento não é uma maneira de resolver isso. Bom, isso foi a decisão que o Mandela tomou lá atrás e foi assim que ele libertou os negros da África do Sul e fez a independência da África do Sul depois de tantos anos em que os negros foram tratados como cidadãos de terceira, quarta categoria. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Me faz lembrar do Mandela, que é uma das pessoas históricas que eu mais admiro. E é muito bonito isso, né? Porque a violência não é... o confronto, ele é importante, né? Eu acho. Você alertar sobre o que está acontecendo, às vezes exige levantar a voz. Principalmente quando você não é ouvido. Mas você ter a violência como política, ter a violência como instrumento, como recurso para atingir um novo patamar, você certamente vai deixar feridas que vão voltar. Que vão se voltar contra aquele que tiver vencido essa batalha. Não há violência sem revanche. Né? Então, acho que é essa compreensão de que se houver violência, vai haver revanche, que faz a gente entender que não é a violência, que realmente é o acordo, é o diálogo, é a coordenação de ideias e de esforços que vai fazer isso. Mas dá trabalho, a gente sabe que não é de um dia para o outro para acabar com essa normalização de que a gente vinha falando aí, que foi lembrada pela Beatriz. E cansa também, às vezes, um pouco, né, Rodrigo? Porque é uma exaustão, né? Todos os dias ter que falar, todos os dias a gente ter que não reagir de forma violenta, porque é isso, às vezes é natural a reação violenta. Mas eu acho que o equilíbrio disso tudo é o caminho mais certo, sabe? Eu penso assim, o autoconhecimento, a educação e o amor são 3 coisas muito importantes que ajudam a gente, talvez, que possam ajudar a gente a superar isso tudo, sabe? Porque a gente necessita de autoconhecimento quando sofre um abuso para entender nossos gatilhos, para a gente não cair mais, entender por que eu estou tendo isso. Porque há uma modificação, né, no seu cérebro, no seu corpo, no seu sentir drástica, sabe? Essa modificação existe. Então, como é que é você vivendo pós um abuso, né, na sua vida? Então, se entender... Laís, sabe qual é a minha resposta? Eu não sei, eu não tenho como saber. Porque eu nunca estive nessa posição, né? Então a gente precisa compreender. Eu compreendo, mas a gente não sabe, porque eu nasci com esse cromossomo e assim a vida não me colocou nessa posição. Então por isso que é mais difícil ainda para outros homens às vezes, porque eles não entendem. A gente nunca passou por isso, mas a gente pode compreender.
Isso chama empatia também. Posso me colocar no seu lugar, mesmo que eu Exato. não saiba exatamente o que foi. Mas, Rodrigo, é interessante falar que homens também sofrem abuso. Eu tenho relatos conhecidos de homens que sofreram seríssimos Sim, abusos claro, também, claro, é verdade. né? Ainda que menos comuns, é claro, é verdade. Ainda que menos comum. Trans, gays, sabe? O que a gente também não pode Pedofilia. esquecer. Pedofilia, capacitismo, assim, existe muitas coisas que a gente também não pode esconder e a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, sim, sabe? Mas eu acho que é isso. Como é que a gente faz para se comunicar e para dialogar e não só para bater de frente o tempo inteiro e não resolver mais nada, sabe? Eu acho que o boom necessário da violência foi necessário para ser ouvido. Isso teve que acontecer, sim. Agora, o que a gente faz com isso daqui para frente, né? Como que a gente lida com isso? Vamos deixar um recado para o pessoal, então, Laís. Ó, quem quiser continuar o bate-papo, procura a Laís lá no Madalena Sem Filtro, aqui no Instagram, hashtag Madalena Sem Filtro, é o nome do perfil. Ela vai postar, já vem postando, tem muita coisa legal já lá, né, Laís, no perfil. Tem bastante coisa legal lá. Eu estou aqui super disponível para trocar com vocês. A gente quer que essa peça também seja uma grande troca, um bate-papo, uma troca de experiências, que a gente se empodere juntos aqui, que a gente tente cada vez mais falar sobre isso. Então, eu estou aqui super disponível para todo mundo, no meu Instagram pessoal ou no da Madalena. E todos estão convidados aqui, dia 22, 23, 24 e 25. Então, eu vou dizer aqui, ó, vou terminar dizendo o que disse o André Paco aqui agora. Esse espetáculo já nasceu um sucesso. Parabéns, Laís. Rodrigo, que venham os aplausos. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Se você não tivesse dado ok, talvez nada disso estaria acontecendo, não dessa forma, poderia estar acontecendo de outra. E essa forma, para mim, tem sido a forma ideal. Então, muito, muito obrigada pela tua parceria, por você me ajudar tanto a criar essa história. Você me ajudou muito, você faz parte disso. E, ó, estamos juntos. A peça tá prestes a estrear, você quer causar um escândalo envolvendo meu nome? Eu não vou ficar nessa peça, eu não vou ser cúmplice de abusador. Estamos todas de pé. E eu não vou parar. Não agora. Mas talvez um dia eu pare e muitas outras falarão em meu lugar.